A vida moderna tem, sem dúvida, criado uma série de desafios para a saúde das pessoas, e um dos problemas mais preocupantes que emergiram dessa transformação é a chamada pandemia da obesidade. As pessoas estão vivendo em uma era de abundância, tecnologia e conveniência, mas esses avanços têm tido um custo significativo na saúde física e mental. A obesidade, que antes era vista como um problema ocasional ou de poucas pessoas, se tornou um fenômeno global que afeta bilhões de pessoas em todo o mundo, tornando-se uma verdadeira pandemia silenciosa que não discrimina idade, classe social ou etnia. Este fenômeno não é apenas uma consequência da alimentação inadequada, mas envolve uma série de fatores interligados, como a falta de atividade física e problemas psicológicos que contribuem para o ganho de peso excessivo. Primeiramente, um dos principais fatores responsáveis pela obesidade na sociedade moderna é a alimentação. Com a globalização e a industrialização, os hábitos alimentares mudaram drasticamente nas últimas décadas. A comida fast food, altamente calórica, rica em gorduras saturadas, açúcares e sódio, tornou-se predominante na dieta de milhões de pessoas. Esses alimentos são mais acessíveis, mais baratos e, muitas vezes, mais saborosos, o que facilita sua escolha, especialmente em uma rotina corrida e cheia de compromissos. As porções são muitas vezes maiores do que as necessidades nutricionais do corpo, e as refeições são preparadas de forma que favoreçam a conveniência, em vez da saúde. A dieta rica em alimentos processados, junto ao consumo excessivo de bebidas açucaradas, contribui para o ganho de peso e o desenvolvimento de doenças metabólicas como o diabetes tipo 2 e a hipertensão, que estão frequentemente associados à obesidade. Além disso, a vida moderna tem promovido a crescente tendência do sedentarismo, outro fator crucial para a pandemia da obesidade. A tecnologia, que deveria ser uma aliada da saúde, tem se mostrado, muitas vezes, uma inimiga nesse contexto. O trabalho remoto, por exemplo, que se tornou comum após a pandemia de Covid-19, pode ser uma faca de dois gumes. Embora ofereça vantagens, como flexibilidade e economia de tempo, também resulta em longas horas sentadas, sem as pausas necessárias para a movimentação. Muitos empregos não exigem esforço físico, e a tecnologia fez com que as pessoas se tornassem ainda mais sedentárias, uma vez que atividades como ir a um restaurante, fazer compras ou até mesmo se locomover para o trabalho foram substituídas por soluções digitais. O aumento do uso de carros, aplicativos de transporte, bem como a preferência por entretenimento sedentário, como TV e redes sociais, contribui ainda mais para a falta de atividade física. Como resultado, o corpo acumula calorias sem que haja queima adequada de energia, favorecendo o aumento do peso corporal. Outro aspecto que não pode ser negligenciado quando se fala da obesidade na vida moderna são os problemas psicológicos. O estresse, a ansiedade, a depressão e outras condições psicológicas têm se tornado cada vez mais prevalentes em nossa sociedade, sendo muitas vezes alimentadas pelo ritmo acelerado da vida, pela pressão social e pela sobrecarga de trabalho. Esses problemas psicológicos geram desequilíbrios hormonais e emocionais que podem influenciar diretamente os hábitos alimentares. Muitas pessoas, em resposta ao estresse, recorrem à comida como uma forma de alívio emocional, o que resulta em episódios de comer em excesso, também conhecido como alimentação emocional. Além disso, a falta de autoestima e a insatisfação com a própria imagem corporal, que são frequentemente exacerbadas pelas redes sociais e padrões de beleza irreais, podem levar a comportamentos compulsivos e ao aumento do consumo de alimentos de conforto, como doces, frituras e produtos industrializados. Esse ciclo de comer para aliviar o estresse ou a tristeza acaba levando ao ganho de peso, criando um círculo vicioso difícil de quebrar. A obsessão pela perfeição física, frequentemente impulsionada pelas redes sociais, também tem um papel importante. A pressão para atender a um ideal estético de corpo perfeito pode afetar a saúde mental de muitas pessoas, especialmente entre os jovens. O medo de engordar, que foi exacerbado durante a pandemia, pode gerar distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, mas, por outro lado, também pode resultar em comportamentos de compulsão alimentar. O estigma relacionado à obesidade e os preconceitos sociais tornam a experiência de quem sofre com sobrepeso ainda mais difícil, contribuindo para o isolamento social e o agravamento de problemas psicológicos. O impacto da obesidade na saúde das pessoas é vasto e vai além da aparência física.
O excesso de peso é um dos principais fatores de risco para uma série de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e até mesmo alguns tipos de câncer. Esses problemas de saúde não só reduzem a qualidade de vida das pessoas, mas também aumentam os custos com cuidados médicos e diminuem a expectativa de vida. Os custos financeiros da obesidade são imensos, tanto para os indivíduos quanto para os sistemas de saúde pública. A sobrecarga nos hospitais e clínicas, o aumento da demanda por medicamentos e tratamentos e a incapacidade de trabalho resultante de problemas de saúde relacionados ao excesso de peso são apenas alguns dos impactos econômicos negativos que a obesidade traz para a sociedade. Em um mundo que prioriza a conveniência e a rapidez, muitas pessoas perderam a conexão com os alimentos e a prática de hábitos saudáveis. A alimentação se tornou algo mais funcional e menos voltado para a nutrição do corpo e da mente. O preparo de refeições caseiras e equilibradas, que antigamente era um ato de cuidado com a saúde, foi substituído pela busca por soluções rápidas e fáceis, muitas vezes prejudiciais à saúde. Além disso, os avanços tecnológicos trouxeram consigo a tentação de uma vida sedentária, na qual a mobilidade foi reduzida e o exercício físico foi deixado de lado. Para combater essa pandemia silenciosa da obesidade, é necessário repensar os modelos de vida que adotamos na sociedade moderna. A promoção de hábitos saudáveis, tanto na alimentação quanto na prática de atividades físicas, deve ser incentivada desde a infância, de forma que as gerações futuras possam aprender a importância de cuidar do corpo e da mente. A educação sobre nutrição, a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, a redução do estresse e a criação de políticas públicas que incentivem a prática de exercícios físicos são fundamentais para reverter os efeitos devastadores da obesidade. Além disso, é essencial promover uma mudança de mentalidade, no qual as pessoas possam aprender a lidar com as questões emocionais de maneira saudável, sem recorrer à comida como uma solução. A obesidade, assim como muitas outras condições de saúde, é multifatorial. Ela resulta da interação complexa entre fatores genéticos, ambientais, sociais, psicológicos e comportamentais. Portanto, para lidar com essa pandemia, é fundamental adotar uma abordagem holística que envolva mudanças em múltiplos níveis, incluindo a alimentação, o comportamento, a atividade física e a saúde mental. Somente dessa maneira será possível interromper o ciclo da obesidade e promover uma vida mais saudável para todos. Para seguir adiante e combater a pandemia da obesidade, é imprescindível que a sociedade adote uma abordagem integrada e multidisciplinar. Isso significa que a solução não deve ser encontrada apenas em dietas temporárias ou em programas de emagrecimento que oferecem resultados rápidos, mas sim em um esforço contínuo e constante que envolva mudanças no estilo de vida, em todos os aspectos da vida das pessoas. Um dos passos iniciais para combater a obesidade é a educação alimentar. Em um mundo onde o consumo de alimentos ultraprocessados e fast food é cada vez mais comum, ensinar as pessoas sobre a importância de uma alimentação equilibrada se torna uma medida preventiva essencial. Ao aprender a ler rótulos, compreender as necessidades nutricionais do corpo e valorizar alimentos frescos e naturais, como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, as pessoas podem tomar decisões mais informadas sobre o que consomem. Programas educativos em escolas e empresas, além de campanhas de conscientização pública, são ferramentas poderosas que podem contribuir para a construção de uma sociedade mais saudável e consciente de seus hábitos alimentares. A criação de ambientes urbanos mais saudáveis também desempenha um papel crucial nesse processo. Incentivar a prática de atividades físicas, como caminhar ou andar de bicicleta, pode ser uma estratégia eficaz para combater o sedentarismo. Cidades mais adaptadas ao pedestre, com parques, academias ao ar livre e ciclovias, são fundamentais para que as pessoas possam integrar o exercício físico no seu cotidiano. A promoção de espaços públicos que incentivem o lazer ativo deve ser um objetivo para governantes e planejadores urbanos. Além disso, as empresas também têm um papel a desempenhar, promovendo ambientes de trabalho que favoreçam o movimento, seja por meio de pausas para atividades físicas, seja por políticas de bem-estar que estimulem seus funcionários a adotarem hábitos mais saudáveis. Outro fator importante é a importância de tratar a obesidade de forma holística, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os psicológicos.
O papel da saúde mental na obesidade é inegável, e muitas vezes as questões emocionais são um dos maiores obstáculos para as pessoas que tentam perder peso. O apoio psicológico, como a terapia cognitivo-comportamental, pode ser fundamental para ajudar as pessoas a lidarem com a alimentação emocional, a ansiedade e a depressão. Oferecer espaços seguros, como grupos de apoio ou terapias em grupo, pode ser uma forma eficaz de ajudar os indivíduos a superarem os desafios mentais e emocionais que dificultam a perda de peso. É importante que a sociedade abandone a ideia de que a obesidade é apenas um problema de vontade ou disciplina, e passe a entender que, muitas vezes, a raiz do problema está ligada a questões muito mais profundas, como traumas, estresse e dificuldades emocionais. É fundamental também que o estigma associado à obesidade seja combatido de forma assertiva. As pessoas com sobrepeso e obesidade muitas vezes enfrentam preconceito e discriminação, o que pode afetar gravemente sua autoestima e agravar ainda mais os problemas psicológicos. A mudança de atitudes em relação ao corpo, promovendo a aceitação e a valorização de cada indivíduo independentemente de seu peso, é essencial para que as pessoas possam buscar ajuda sem medo de julgamento. A inclusão social e o respeito às diferenças devem ser pilares de uma sociedade que visa a saúde e o bem-estar de todos os seus membros, sem discriminação. Além disso, políticas públicas que incentivem hábitos saudáveis em grande escala são necessárias. Incentivar a redução do consumo de alimentos processados, subsidiar alimentos saudáveis e promover campanhas de conscientização sobre os malefícios do sedentarismo e da alimentação inadequada pode ajudar a criar uma mudança em nível nacional. O aumento de tributos sobre alimentos prejudiciais à saúde e o incentivo à produção e consumo de alimentos mais saudáveis também são estratégias que podem ter um impacto significativo na luta contra a obesidade. Porém, essa transformação deve ser gradual. Mudanças rápidas e radicais nem sempre são sustentáveis a longo prazo. Assim como a obesidade não se instala de um dia para o outro, também não pode ser combatida de maneira imediata. A mudança deve ser vista como um processo contínuo de educação, conscientização e apoio. As pessoas precisam de tempo para ajustar suas rotinas, aprender novos hábitos e superar os obstáculos que surgem ao longo do caminho. E, mais importante ainda, a mudança deve ser realizada de forma positiva, com foco no bem-estar e não no punitivismo. Outro ponto importante é a necessidade de envolver as crianças e adolescentes na promoção de um estilo de vida saudável desde cedo. A obesidade infantil tem se tornado uma preocupação crescente, com consequências que perduram na vida adulta. Ensinar as crianças a valorizar alimentos saudáveis, a entender os benefícios de um corpo ativo e a lidar com as questões emocionais de forma saudável pode ter um impacto duradouro. Programas de educação alimentar nas escolas e atividades físicas que sejam divertidas e envolventes são maneiras de incentivar as novas gerações a adotar hábitos saudáveis desde a infância. Finalmente, é preciso lembrar que a luta contra a obesidade não deve ser vista como uma questão individual, mas sim como um desafio coletivo. Governos, empresas, profissionais de saúde, educadores e a sociedade em geral devem unir forças para criar um ambiente mais saudável para todos. A mudança não virá apenas de um ou outro esforço isolado, mas de uma abordagem coordenada que aborde os múltiplos fatores que contribuem para o problema. Em vez de apenas tratar os sintomas da obesidade, devemos trabalhar para prevenir suas causas e criar uma sociedade mais saudável, equilibrada e consciente. A pandemia da obesidade não é um problema fácil de resolver, mas com o comprometimento de todos, podemos avançar na direção de um futuro mais saudável e sustentável. A chave para a solução está em uma mudança de mentalidade coletiva, no resgate de valores saudáveis e na promoção de políticas públicas que priorizem a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos. Quando a sociedade se empenha de forma conjunta para combater a obesidade, os resultados são mais rápidos, duradouros e benéficos para todos. Desde os primeiros registros históricos, a obesidade foi vista com diferentes significados, dependendo do contexto social e cultural de cada época. Em muitas sociedades antigas, a gordura corporal elevada era interpretada como um símbolo de riqueza e saúde. Culturas antigas, como os egípcios e os gregos, retratavam pessoas corpulentas em esculturas e pinturas, sinalizando prosperidade. Na Idade Média, quando a escassez de alimentos era comum, a obesidade era um sinal de status e poder, indicando que a pessoa possuía meios para se alimentar bem enquanto muitos enfrentavam a fome.
Com a chegada do Renascimento, a valorização do corpo mudou, e em várias sociedades europeias, figuras mais robustas eram vistas como padrões de beleza e saúde. A gordura corporal continuava associada à abundância e, em algumas culturas, especialmente em períodos de crise ou escassez, a obesidade era desejável. No entanto, com o progresso científico dos séculos seguintes, os médicos começaram a perceber os riscos associados ao excesso de peso. Na virada do século XX, as pesquisas médicas e nutricionais revelaram que a obesidade não era apenas um atributo estético, mas uma condição que poderia comprometer a saúde. A Revolução Industrial trouxe consigo mudanças profundas nos padrões alimentares e na rotina das pessoas. O avanço tecnológico, a urbanização e o aumento do consumo de alimentos industrializados criaram um ambiente favorável ao desenvolvimento da obesidade. O estilo de vida moderno, caracterizado pelo sedentarismo e pela fácil disponibilidade de alimentos processados e ricos em açúcares e gorduras, contribuiu para que a obesidade se tornasse uma condição cada vez mais prevalente. Com a globalização, essa tendência se acelerou. Os alimentos ultraprocessados se tornaram acessíveis a grande parte da população mundial, e o trabalho sedentário se tornou a norma. Ao mesmo tempo, o conhecimento sobre os impactos da obesidade na saúde avançou, revelando que essa condição está associada ao aumento do risco de mais de 30 doenças, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios e vários tipos de câncer. Como a obesidade causa problemas no organismo? A obesidade exerce um impacto extenso e multifacetado no organismo, com efeitos em praticamente todos os sistemas do corpo humano. O excesso de gordura corporal, especialmente a gordura visceral, e aquela que se acumula em torno dos órgãos, altera o metabolismo e interfere no funcionamento do organismo de maneira geral. Veremos em detalhes como a obesidade afeta cada sistema. A prevenção é a chave para combater a obesidade, e isso exige uma ação conjunta entre governos, setor privado e sociedade civil. É importante que políticas de saúde pública incentivem a prática de atividades físicas desde a infância e promovam o acesso a alimentos frescos e saudáveis. A educação sobre nutrição também é essencial, para que as pessoas possam fazer escolhas alimentares conscientes e reduzir o consumo de produtos ultraprocessados. Além disso, é fundamental que se reconheça a obesidade como uma condição complexa que envolve fatores genéticos, psicológicos e ambientais. A abordagem da obesidade deve ser empática e sem julgamentos, pois estigmatizar pessoas obesas não contribui para a solução do problema e pode, na verdade, agravar as dificuldades que elas enfrentam. Profissionais de saúde precisam estar capacitados para oferecer orientação e apoio adequados, e as campanhas de conscientização devem focar em mensagens positivas que incentivem mudanças de estilo de vida. Enfrentar a obesidade não é apenas uma questão de saúde individual, mas uma responsabilidade coletiva. A obesidade tem consequências econômicas, sociais e psicológicas, e abordá-la de maneira eficaz requer uma mudança na forma como a sociedade lida com o acesso à alimentação, o incentivo à atividade física e o cuidado com a saúde mental. É possível reverter essa tendência, mas isso exigirá um compromisso a longo prazo. A obesidade exerce efeitos profundos e prejudiciais sobre praticamente todos os sistemas do organismo humano, provocando uma série de doenças e condições que afetam a qualidade de vida e reduzem a expectativa de vida. Vamos analisar os principais sistemas do corpo e como a obesidade influencia cada um deles. O sistema cardiovascular. A obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, como infartos e derrames. O excesso de gordura corporal aumenta a pressão arterial e eleva os níveis de colesterol LDL, que é conhecido como o mau colesterol. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose, uma condição em que as artérias se tornam estreitas e rígidas devido ao acúmulo de placas de gordura. Essa obstrução nas artérias impede o fluxo sanguíneo normal, elevando o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, AVCs. Sistema endócrino e metabólico. A obesidade causa resistência à insulina, o que dificulta a capacidade do corpo de regular os níveis de glicose no sangue. Como resultado, os níveis de glicose aumentam, e isso pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma condição crônica que afeta milhões de pessoas no mundo. A obesidade também está associada à síndrome metabólica, que é caracterizada por uma série de condições, como hipertensão, altos níveis de açúcar no sangue e excesso de gordura abdominal.
A síndrome metabólica aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes e derrames. Sistema respiratório. Pessoas com obesidade frequentemente desenvolvem problemas respiratórios, como a apneia obstrutiva do sono, em que as vias aéreas ficam bloqueadas durante o sono, interrompendo a respiração temporariamente. A obesidade também reduz a capacidade pulmonar, uma vez que o excesso de gordura no tórax e abdômen dificulta a expansão dos pulmões. Essa restrição na função pulmonar pode levar a uma série de complicações, como falta de ar, redução da tolerância ao exercício físico e aumento do risco de doenças respiratórias crônicas. Sistema músculo-esquelético. A obesidade aumenta o peso que as articulações, como joelhos e quadris, precisam suportar. Isso causa desgaste nas articulações e acelera o desenvolvimento de doenças degenerativas, como a osteoartrite, que se caracteriza pela inflamação e desgaste das articulações. Com o passar do tempo, a dor nas articulações e a dificuldade de movimento podem limitar a mobilidade, prejudicando a qualidade de vida. Sistema digestivo e hepático. A obesidade está associada a problemas como o fígado gorduroso não alcoólico, uma condição em que há acúmulo excessivo de gordura no fígado. Se não tratada, essa condição pode evoluir para a cirrose, que é uma forma avançada de dano hepático. Além disso, o refluxo gastroesofágico, que causa azia e desconforto, é comum em pessoas com obesidade. Sistema imunológico. Estudos sugerem que a obesidade prejudica o funcionamento do sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e diminuindo a resposta imunológica. A inflamação crônica causada pela obesidade parece sobrecarregar o sistema imunológico, o que aumenta o risco de infecções e dificulta a recuperação de doenças. Risco de câncer. A obesidade é um fator de risco para vários tipos de câncer, incluindo o câncer de mama, cólon, endométrio e próstata. Os mecanismos que ligam a obesidade ao câncer incluem inflamação crônica, resistência à insulina e alteração dos níveis de hormônios sexuais. Essas condições criam um ambiente que favorece o desenvolvimento e a progressão de células cancerosas. Impacto mental e psicológico. Além dos efeitos físicos, a obesidade está associada a problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. O estigma social e o preconceito que as pessoas obesas enfrentam podem levar a uma baixa autoestima, isolamento social e distúrbios alimentares. Esses problemas psicológicos podem se tornar um ciclo vicioso, uma vez que o estresse e a ansiedade podem desencadear comportamentos alimentares compulsivos, agravando ainda mais o problema de peso. A obesidade é uma condição multifacetada, influenciada por fatores genéticos, ambientais, comportamentais e psicológicos, e deve ser tratada com uma abordagem abrangente e integrada. O impacto da obesidade na saúde pública é profundo, e sua prevenção e tratamento exigem esforços coletivos envolvendo governos, setor privado e sociedade civil. As políticas de saúde pública devem promover a educação nutricional e incentivar a prática de atividades físicas regulares desde a infância. A obesidade deve ser abordada de maneira compassiva, sem julgamentos, pois o estigma só piora a situação, dificultando a busca por ajuda. As campanhas de conscientização devem focar em hábitos saudáveis e na prevenção das complicações associadas ao excesso de peso. Profissionais de saúde devem estar capacitados para oferecer um suporte adequado, que inclua orientações sobre alimentação balanceada, exercícios físicos e controle de peso, adaptados às necessidades individuais de cada paciente. O enfrentamento da obesidade exige uma transformação social e cultural que valorize a saúde acima de padrões estéticos. Ao priorizar a saúde e o bem-estar das gerações atuais e futuras, podemos avançar na construção de um futuro mais saudável para todos. Para enfrentar a obesidade de forma eficaz, é preciso adotar uma abordagem que vá além das medidas individuais e que se estenda à estrutura social e ambiental. Isso significa criar políticas de saúde que não apenas tratem a obesidade, mas também trabalhem na prevenção e conscientização. Incentivar uma educação alimentar nas escolas, por exemplo, é uma estratégia fundamental para promover hábitos saudáveis desde cedo. Além disso, a presença de alimentos saudáveis a preços acessíveis em todas as regiões e a criação de espaços públicos seguros para atividades físicas são medidas que beneficiam as comunidades em geral. Outro ponto essencial é combater a desinformação. O acesso à informação confiável sobre nutrição e saúde é indispensável para que as pessoas possam tomar decisões conscientes sobre seus corpos e suas dietas.
Campanhas de conscientização podem ajudar a esclarecer a população sobre os riscos da obesidade e sobre práticas alimentares mais saudáveis, além de promover uma visão equilibrada da saúde, destacando que não se trata apenas de aparência, mas de bem-estar físico e mental. Paralelamente, o setor da saúde precisa evoluir no sentido de oferecer tratamentos multidisciplinares. Equipes compostas por nutricionistas, psicólogos, médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, entre outros profissionais, podem colaborar para fornecer um atendimento integrado e holístico. Dessa forma, é possível abordar tanto os fatores físicos quanto os psicológicos que influenciam a obesidade. Apoiar os indivíduos a entenderem as razões emocionais e comportamentais por trás de seus padrões alimentares pode contribuir enormemente para a superação dos desafios relacionados ao peso. Além disso, combater o estigma em torno da obesidade é um passo crucial. O preconceito contra pessoas obesas pode levar ao isolamento social, à discriminação e a problemas psicológicos sérios, como ansiedade e depressão, o que muitas vezes perpetua um ciclo de insatisfação com o próprio corpo e dificuldades para manter hábitos saudáveis. Ao promover uma sociedade mais acolhedora e livre de julgamentos, é possível criar um ambiente em que as pessoas se sintam apoiadas para buscar ajuda e trabalhar em direção a uma vida mais saudável. O combate à obesidade, portanto, é um esforço coletivo e complexo que exige mudanças culturais, sociais e políticas, além de ações individuais. Cada avanço representa um passo em direção a uma sociedade mais saudável, onde todos têm a oportunidade e o suporte necessário para alcançar o bem-estar. Avançando nessa perspectiva, é importante destacar o papel das políticas públicas em transformar o ambiente social de maneira que apoie escolhas mais saudáveis. Governos ao redor do mundo já vêm implementando medidas, como a regulamentação da publicidade de alimentos ultraprocessados voltada ao público infantil, a rotulagem clara e informativa de alimentos e até mesmo a taxação de bebidas açucaradas. Essas medidas têm como objetivo reduzir o consumo excessivo de calorias, açúcares e gorduras saturadas, que são os principais contribuintes para o ganho de peso e as doenças associadas à obesidade. As iniciativas de planejamento urbano também desempenham um papel importante no enfrentamento da obesidade. A criação de cidades que incentivem atividades físicas, por meio de parques, ciclovias e calçadas amplas e seguras, pode encorajar as pessoas a se movimentarem mais. Além disso, programas de subsídio para academias ou para atividades recreativas ao ar livre tornam a prática de exercícios mais acessível e viável, ajudando a população a incorporar o movimento em suas rotinas diárias. A colaboração entre o setor privado e o público é fundamental nesse contexto. Empresas de alimentos, por exemplo, têm a responsabilidade de produzir produtos que respeitem o equilíbrio nutricional e de oferecer alternativas saudáveis. Parcerias com o governo para desenvolver produtos com menos açúcares e gorduras, além de embalagens menores e rotulagem clara, podem facilitar escolhas conscientes por parte dos consumidores. É igualmente vital reconhecer as influências culturais e sociais que contribuem para o ganho de peso. Em muitas culturas, certos tipos de alimentação estão profundamente enraizados, e é desafiador modificar esses padrões sem uma compreensão e respeito pela tradição. Para lidar com essas questões, é essencial que os profissionais de saúde e as políticas públicas valorizem a cultura local ao promover alternativas mais saudáveis. Trabalhar com líderes comunitários e influenciadores locais pode ser uma maneira eficaz de criar mudanças duradouras nos hábitos alimentares. Os programas de educação nutricional, quando implementados desde a infância, são essenciais para transformar hábitos alimentares a longo prazo. Esses programas devem ir além da simples transmissão de informações sobre alimentos saudáveis e incluir práticas que integrem o conhecimento ao cotidiano das crianças e adolescentes, como hortas escolares, aulas práticas de culinária e projetos que envolvam as famílias. Esse tipo de educação ajuda a construir uma relação saudável com a alimentação desde cedo, o que pode reduzir significativamente a obesidade na idade adulta. Outro ponto fundamental é o apoio psicológico e social para pessoas que já sofrem de obesidade. Muitas vezes, a luta contra o excesso de peso é acompanhada por problemas emocionais, como baixa autoestima, depressão e ansiedade. Programas de apoio que incluam aconselhamento psicológico e grupos de apoio podem ajudar as pessoas a enfrentarem os desafios emocionais que muitas vezes estão ligados aos padrões de alimentação.
O acompanhamento psicológico não apenas apoia o controle do peso, mas também melhora o bem-estar geral, promovendo uma qualidade de vida mais elevada. Do ponto de vista econômico, o investimento em prevenção da obesidade pode gerar uma economia substancial em custos de saúde. As doenças relacionadas ao peso, como diabetes, doenças cardíacas e certos tipos de câncer, representam uma carga financeira considerável para os sistemas de saúde ao redor do mundo. Prevenir a obesidade não apenas melhora a saúde pública, mas também diminui os gastos com tratamentos médicos, hospitalizações e perda de produtividade, beneficiando a economia como um todo. A conclusão de todo esse panorama é que a obesidade, como problema de saúde pública, demanda ações integradas e o envolvimento de toda a sociedade. Enfrentar a obesidade requer um olhar abrangente sobre os fatores físicos, emocionais, culturais e ambientais que contribuem para esse problema. Somente com o comprometimento conjunto de indivíduos, profissionais de saúde, governos e setores privados é possível enfrentar a obesidade de forma sustentável e eficaz. À medida que a luta contra a obesidade avança, é essencial que não apenas medidas individuais sejam tomadas, mas que se criem estruturas sociais, políticas e econômicas que promovam a mudança coletiva. Isso envolve não só um enfoque na prevenção e no tratamento, mas também em quebrar barreiras psicológicas e sociais que muitas vezes agravam o problema. A conscientização e a mudança de atitudes sociais em relação ao peso e à saúde, muitas vezes negligenciadas, têm um impacto profundo no sucesso de qualquer estratégia de combate à obesidade. Além disso, a relação entre obesidade e doenças crônicas não pode ser subestimada. A obesidade é um fator de risco para uma série de condições graves e debilitantes, que incluem hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até câncer. Essas doenças têm impactos profundos não apenas na vida do indivíduo, mas também nos sistemas de saúde pública, pois exigem tratamentos caros e contínuos. Portanto, a intervenção precoce, por meio de mudanças nos hábitos alimentares, aumento da atividade física e apoio psicológico, pode evitar que essas doenças se desenvolvam e reduzir significativamente o custo humano e financeiro associado a elas. Uma das abordagens mais eficazes é a utilização de dados e pesquisas científicas para embasar políticas públicas e estratégias de intervenção. Estudo após estudo revela as conexões entre a obesidade e suas consequências, mas muitos dos dados ainda não são amplamente disseminados ou utilizados de forma eficaz pelos gestores de políticas públicas. Ao apoiar mais pesquisas que ajudem a entender melhor as causas da obesidade e a eficácia de diferentes tratamentos, podemos criar soluções mais precisas e adaptadas às necessidades de diversas populações. O apoio à saúde mental e ao bem-estar emocional é uma parte fundamental do processo de tratar a obesidade. A perda de peso sustentável muitas vezes exige mais do que mudanças na dieta e no exercício físico, se ela exige uma transformação nos comportamentos alimentares, que frequentemente são impulsionados por questões emocionais. Terapias comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar a identificar e alterar os padrões de pensamento que alimentam a compulsão alimentar e outros comportamentos prejudiciais. Prover o suporte necessário para que as pessoas lidem com a ansiedade, depressão e outros desafios psicológicos pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso de um tratamento para a obesidade. A educação continua a ser a base para todas as mudanças que desejamos ver na sociedade. Criar uma cultura de saúde e bem-estar, que envolva desde a infância até a idade adulta, é fundamental para combater a obesidade. Iniciar programas educacionais que incentivem escolhas alimentares saudáveis nas escolas pode ter um impacto transformador na próxima geração. O envolvimento das famílias e das comunidades é vital para criar um ambiente propício ao desenvolvimento de hábitos saudáveis. Isso inclui desde a introdução de alimentos mais saudáveis nas refeições familiares até a participação ativa em atividades físicas coletivas, como caminhadas e esportes. Porém, não podemos ignorar a questão socioeconômica ao tratar da obesidade. O acesso desigual a alimentos saudáveis e a recursos para a prática de atividades físicas é um dos maiores obstáculos enfrentados por populações em situação de vulnerabilidade social. Portanto, as políticas públicas devem se concentrar em melhorar a acessibilidade de alimentos nutritivos e de baixo custo, bem como garantir que todas as comunidades tenham acesso a espaços públicos seguros para atividades físicas. O subsídio de alimentos saudáveis e a criação de feiras comunitárias podem ser estratégias importantes nesse contexto,
promovendo um acesso mais justo à alimentação de qualidade. O conceito de obesidade como um problema multifatorial também implica que não há uma solução única ou simples. Em vez disso, precisamos de um plano abrangente que trate a obesidade em todas as suas dimensões. Isso inclui não apenas o tratamento médico e psicológico, mas também a revisão das políticas alimentares, o design urbano e a reestruturação das campanhas publicitárias, que muitas vezes promovem o consumo de alimentos não saudáveis, principalmente entre as crianças. A transformação do sistema de saúde para lidar melhor com a obesidade requer uma abordagem baseada na educação e no tratamento eficaz. Em vez de tratar apenas as doenças associadas à obesidade, devemos adotar uma abordagem preventiva, que ajude as pessoas a adotarem hábitos saudáveis antes que os problemas de saúde se manifestem. Isso inclui investir em programas de rastreamento precoce, em que os indivíduos possam identificar seus riscos e, com o apoio de profissionais de saúde, implementar estratégias para controlar seu peso e prevenir doenças associadas. A obesidade também deve ser vista sob uma lente global. Em um mundo interconectado, as influências alimentares não se limitam a uma região ou país. Por isso, campanhas internacionais que promovam a alimentação saudável e a atividade física são vitais. Além disso, é fundamental que as soluções sejam adaptadas às especificidades culturais e regionais, respeitando as tradições alimentares e hábitos sociais, ao mesmo tempo que se busca uma melhoria nos padrões alimentares. A conclusão desse raciocínio é clara: combater a obesidade não é uma tarefa fácil, mas é uma das mais importantes da atualidade. Enfrentar esse problema de saúde pública exige a colaboração de múltiplos setores e o compromisso coletivo de todos, desde os indivíduos até os governos e as organizações internacionais. A obesidade não pode ser tratada apenas como um problema individual, mas sim como uma questão social e política que afeta toda a sociedade. Cada esforço para prevenir, tratar e reduzir a obesidade é um passo em direção a uma sociedade mais saudável e mais justa, onde todos têm a oportunidade de viver vidas longas, plenas e saudáveis. A continuidade no combate à obesidade demanda um esforço persistente, pois as estratégias e soluções devem ser constantemente ajustadas às novas realidades e às emergentes evidências científicas. A obesidade não é uma condição que se resolve com simples soluções temporárias. Ela exige um compromisso contínuo de todos os envolvidos, desde a implementação de políticas públicas eficazes até o suporte individual e comunitário. A sociedade deve entender que a obesidade não é apenas um problema estético, mas uma questão de saúde pública que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas e coloca uma pressão enorme sobre os sistemas de saúde ao redor do mundo. Em um mundo cada vez mais urbano, com a predominância de estilos de vida sedentários e de fácil acesso a alimentos ultraprocessados, a obesidade tem se tornado uma epidemia crescente. Para combater essa realidade, é fundamental que as políticas públicas não apenas enfrentem os sintomas, mas também as causas profundas da obesidade. Isso significa olhar para fatores como a falta de acesso a alimentos frescos e saudáveis, a prevalência de alimentos de baixo custo e alta densidade calórica e a ausência de espaços públicos para atividade física. Além disso, é necessário que as campanhas de conscientização combinem esforços com programas de suporte prático, como a oferta de recursos para a mudança de hábitos, acompanhamento de saúde mental e a criação de ambientes mais inclusivos e seguros. A mentalidade que envolve a obesidade também precisa passar por uma transformação. O estigma relacionado ao excesso de peso é uma barreira significativa para muitas pessoas que lutam contra essa condição. O preconceito social contra os obesos, muitas vezes internalizado pelos próprios indivíduos, pode afetar sua autoestima e confiança, tornando mais difícil o processo de busca por ajuda e manutenção de hábitos saudáveis. Ao invés de reforçar a ideia de culpa e vergonha, devemos focar em promover o empoderamento e a dignidade, reconhecendo que a obesidade é um desafio complexo que envolve diversos fatores biológicos, emocionais, sociais e ambientais. Além disso, as práticas educacionais devem se tornar uma prioridade para que as futuras gerações cresçam com uma compreensão sólida sobre nutrição e saúde. As escolas devem ser ambientes nos quais as crianças não apenas aprendam sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, mas também onde elas possam aplicar esses conhecimentos em suas próprias vidas. Atividades como a criação de hortas escolares, aulas práticas de culinária e projetos sobre o impacto da alimentação no corpo humano são fundamentais para o desenvolvimento de hábitos alimentares mais saudáveis.
A educação também deve abranger aspectos de saúde mental, com foco no desenvolvimento de uma relação equilibrada com o corpo e a comida, promovendo o bem-estar psicológico de cada criança. Paralelamente, o acesso a cuidados médicos e tratamentos adequados para quem já enfrenta a obesidade é uma prioridade. Isso envolve a oferta de acompanhamento médico de qualidade, que inclua o apoio nutricional, psicológico e a orientação sobre a prática de atividades físicas. Programas de intervenção precoce, que envolvem a identificação e o monitoramento de pessoas com risco elevado de obesidade, podem ser eficazes na prevenção de complicações graves e no gerenciamento do peso. O tratamento da obesidade deve ser holístico, reconhecendo que o cuidado não se limita ao emagrecimento, mas também à melhoria da saúde global do indivíduo. No contexto econômico, a implementação de medidas que incentivem a produção de alimentos saudáveis e que tornem esses produtos mais acessíveis também é crucial. Subsídios para alimentos frescos, orgânicos e nutritivos, além de regulamentações mais rigorosas sobre a comercialização de produtos ultraprocessados, podem desempenhar um papel fundamental na redução da obesidade. As empresas, especialmente as de alimentos e bebidas, devem ser incentivadas a reformular seus produtos de maneira a reduzir o teor de açúcares, gorduras trans e outros ingredientes prejudiciais à saúde. Em termos de acessibilidade, as cidades também desempenham um papel vital na promoção da saúde. Criar espaços urbanos que incentivem a atividade física, como parques, ciclovias e academias ao ar livre, pode proporcionar uma estrutura necessária para que os habitantes se sintam motivados a se exercitar. Além disso, as políticas de planejamento urbano devem garantir que esses espaços sejam acessíveis a todos, especialmente para as comunidades mais vulneráveis, que frequentemente não possuem acesso a centros de fitness e atividades físicas recreativas. Ao nível global, a obesidade não pode ser vista isoladamente. Ela é uma questão que transcende fronteiras e que precisa ser abordada em uma escala internacional. A colaboração entre governos, organizações não governamentais, o setor privado e as comunidades internacionais é essencial para criar soluções que possam ser adaptadas a diferentes realidades culturais, sociais e econômicas. Compartilhar conhecimentos, tecnologias e práticas bem-sucedidas de combate à obesidade pode acelerar a implementação de políticas eficazes e oferecer suporte aos países com menos recursos para enfrentar o problema. Em última análise, a luta contra a obesidade deve ser encarada como um compromisso a longo prazo, em que o foco não está apenas no emagrecimento, mas na melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas. Isso implica na construção de uma sociedade que prioriza a saúde, onde a alimentação saudável, o exercício físico e o bem-estar emocional são vistos como componentes essenciais de uma vida equilibrada. Cada passo dado para combater a obesidade é um passo em direção a um futuro mais saudável e mais justo, onde todas as pessoas, independentemente de sua origem ou condição social, têm a oportunidade de viver bem e de alcançar seu pleno potencial de saúde. Portanto, a obesidade não é apenas uma questão de aparência ou de peso. É um reflexo de um conjunto de fatores interligados, como hábitos alimentares, estilo de vida, questões emocionais, políticas públicas e acessibilidade a cuidados de saúde. Combatê-la requer um esforço multidisciplinar, uma mudança cultural e um compromisso contínuo com a melhoria da saúde pública global. Somente com uma abordagem integrada, que envolva educação, acesso, apoio psicológico e políticas públicas eficazes, será possível reduzir a obesidade e suas consequências devastadoras para a saúde.